Então, nós já estudamos até aqui 4 conteúdos da nossa apostila, que foram eles: legislação de trânsito, direção defensiva, trabalhamos também com primeiros socorros e mecânica básica. E agora, o último conteúdo que nós vamos adentrar é o de legislação de meio ambiente e de cidadania. Esse conteúdo já é um conteúdo mais suave, mais tranquilo, mais gostoso de a gente estar estudando, porque é um conhecimento que já vem desde sempre, vamos falar assim, né? Nas escolas, as crianças já estão aprendendo esses conteúdos de meio ambiente, de cidadania. Isso é muito bacana, legal, porque quando chegar neste momento daqui, vamos dizer que a idade mínima para adquirir a CNH é 18 anos. E depois cada um adquire no seu tempo. Deu 18 anos, cada um no seu tempo vai adquirir a sua CNH no tempo que achar necessário, né? No seu tempo, nas suas condições, no seu momento, né? E desse jeito, quando nós chegamos aqui, nós já chegamos quase pronto nesse conteúdo, que é o de cidadania e de meio ambiente. Tá? É um conteúdo suave, gostoso, que vai complementar as demais informações dos outros conteúdos. É conteúdo de prova também, pelo menos umas 2 ou 3 perguntas sempre cai na prova, né, teórica. Mas não vai ser essas perguntas que vai fazer vocês repetirem lá, porque isso aqui é uma coisa muito gostosa, é uma coisa assim que vai só agregar informações as quais você já tem, porque informações adquiridas você já possui, então agora é só distribuir, organizar na cabecinha de vocês, já que vai ser cobrado, né, essas informações na prova. Tá? Vou desligar a câmera e vamos então começar. Eu vou compartilhar com vocês uma apostila. A apostila é um material de apoio, né? Não somente a apostila, mas um material de apoio no geral. Vamos começar aqui então falando o que é cidadão. Cidadão, pacato, cidadão. O que é cidadão? O cidadão, né, cabe a ele, né, conhecer os seus direitos e deveres e praticar, de cobrar. Vamos começar a pensar lá, no caso na hora de escolher o nosso voto. Vamos pensar também na lei da expressão, da liberdade, do ir e vir. Mas na nossa vida, gente, não é só direitos, aliás, só o direito, né? De ir, de vir, de falar, de se expressar. Nós também temos o dever de cumprir muitas coisas e muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos para que dê tudo certo, pensando num bem maior. Muitas vezes a gente acaba tendo que abrir mão dos nossos direitos. Aqui diz assim, ó, na introdução. Historicamente, o trânsito, né, ele foi tratado como uma questão policial e de comportamento individual dos usuários, carecendo, então, né, necessitando de um tratamento no campo da engenharia, da administração e do comportamento e da participação social. Lembre dos órgãos que compõem lá o CONTRAN. Falamos sobre engenharia, é um membro da engenharia, da administração, da medicina, né, da psicologia, é um membro do Ministério da Saúde, né? Falamos sobre isso lá em legislação de trânsito, os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então são essas pessoas, né, que compõem lá o Sistema Nacional de Trânsito. Eles chegaram à conclusão de que precisava de um tratamento diferenciado no campo da engenharia, no caso, no trânsito, que viesse através, no caso, da engenharia, da administração e do comportamento. E aí precisou do quê? Da participação social. Porque não adianta aprovar leis, emendas, e nós, pessoas, né, cidadãos, não tomar posse disso, não colocar em prática, não exercer as coisas. Não adianta ter só punição, multas. Tem que também ter educação, ensinamento,
tem que ter orientação. Um trânsito ruim é no limite criminoso. Por uma falta de consciência dos seus perigos e por falta de punição, ele nos aproxima-se de uma barbárie e do caos. Por outro lado, um trânsito calmo é previsível, né? E previsível, ele estabelece um ambiente de civilidade e de respeito às leis, mostrando a internalização da norma básica de sobrevivência democrática, de convivência democrática. Todos somos iguais, todos são iguais perante a lei, e em contrapartida, obedecê-la é dever de todos. No momento que nós, falando de trânsito, obedecemos o Código de Trânsito Brasileiro, que no caso, temos lá os nossos direitos garantidos por lei. Mas para que isso aconteça, para que eu tenha direitos, eu tenho o dever de obedecer o Código de Trânsito Brasileiro. O conceito de cidadania, ele implica, já que de um lado está a ideia fundamental do indivíduo, né? E de um outro são as regras universais, um sistema de leis que são válidos para todos, em todo e qualquer espaço social. Assim considerando, é fundamental destacar a dimensão da cidadania inserida no trânsito, uma vez que este configura uma situação básica de diferença, diversidade, de equidade, de tolerância e direitos humanos. Diferentemente de algumas outras normas sociais que podem ser rompidas ou ignoradas sem que ninguém perceba, as normas de trânsito produzem um efeito imediato, levando sua desobediência ou não à manutenção da qualidade de vida do cidadão e da coletividade, ou a resultados desastrosos. Estudamos isso em direção defensiva, por exemplo, você entra numa via com uma velocidade incompatível, né? Logo, é possível que haja uma colisão do veículo traseiro com o nosso. Isso aqui que eu fiz foi uma desobediência. Passar o farol vermelho é uma desobediência. E os resultados não são bons. É só um dos exemplos esse, né? Com isso, o trânsito configura-se em uma notável escola e para a democracia. Nós não vamos deixar de aprender nunca. Sempre vai ter uma coisa nova para pôr em prática. A gente vai sempre aprendendo situações novas no trânsito. O trânsito não é a mesma coisa todo dia, mas a regra básica, né, lá de normas de direção, normas gerais de circulação e conduta, não muda. É aquilo. A lei do Código de Trânsito Brasileiro, ela está estipulada, está dada, não muda. O que pode acontecer é que, às vezes, uma gentileza, um trânsito com mais educação vai fazer toda uma diferença, mas pautado, baseado no Código de Trânsito Brasileiro. Não dá para fazer gentileza fugindo dali, gente. Tem que usar sempre o bom senso. O indivíduo e o grupo social, né? O homem, ele é um ser social que vive em grupos, modificando-se e adaptando-se de acordo com as suas necessidades e aspirações. O indivíduo é um dos elementos do ambiente formado de 3 partes. Então, o homem, ele é um elemento do ambiente e ele é formado de 3 partes, que é o biológico, o racional e o emocional, que estão sempre integrados e interrelacionados entre si e com os outros elementos da natureza, nos diferentes níveis de sua evolução. Temos, portanto, um conjunto de traços herdados como características genéticas que, em contato com um ambiente determinado, né, características adquiridas resultam em um ser específico, individual e particular dotado de personalidade. O fato de cada indivíduo ser dotado de uma personalidade refere-se ao modo relativamente constante e peculiar de perceber, de pensar, de sentir e agir do indivíduo. Essa definição tende a ser ampla e acaba por incluir as habilidades, as atitudes, as crenças, as emoções, os desejos, o modo de se comportar.
e inclusive os aspectos físicos do indivíduo que lhe caracteriza como ser diferente do outro. Sabe, pessoal, uma mãe às vezes tem 10 filhos, né? E ela educa os 10 filhos do mesmo jeito. Ela os alimenta com o mesmo alimento. A regra que serve para um, ela aplica para os demais. Só que cada um é separado, eles são únicos. E cada pessoa tem um jeito único, peculiar de perceber, de pensar, de sentir e agir de forma única como indivíduo. E ele também traz como respostas, né? Como respostas para o trânsito, as crenças dele, o jeito que ele pensa, que ele gosta, que gostaria, o que ele gosta. Assim como temos que ter esse cuidado de pensar que cada um de nós recebeu uma educação. Cada um de nós tem um conhecimento, temos as nossas tradições. E quando eu falo de indivíduo, né, eu estou falando de um indivíduo adulto que está inserido, né, num meio. E chega nesse meio aqui agora, eu tenho que começar a me desenvolver. E eu, como pessoa, nós seres humanos, não podemos ficar sozinhos. Nós temos a necessidade de estar sempre envolvido em um grupo, ou vários grupos, ou seja só com uma pessoa, ou várias pessoas, mas o que nós não podemos é ficar sozinhos. Ficar sozinho a gente não dá conta. Não fomos feitos, preparados para ficar sozinhos. Eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de relacionamentos. Eu estou falando de uma relação aberta, assim, no sentido de escola, de grupos de igreja, de futebol, de tudo. Não dá para a gente ficar sozinho. Sozinho a gente não dá conta. Então, desse jeito, respeitando, né, essas partes, né, genéticas, hereditárias, respeitando que a individualidade de cada um, vamos pensar que temos a necessidade, né, de estar sempre nos relacionando. Vamos pensar agora num grupo social. Nesse grupo social, né, a gente supõe um conjunto de pessoas em um processo de relação mútua e ele é organizado com a finalidade de atingir um objetivo imediato ou a longo prazo. A história da vida do indivíduo é a história de pertencer a inúmeros grupos sociais. Se eu gosto, por exemplo, de música, eu vou preferir ter amigos que também gostam de instrumentos de música, que cantem, que dancem, assim como eu. Eu adoro capoeira. Então eu vou arrumar um grupo, vou me envolver, vou me inserir num grupo de pessoas que gostem de capoeira. Eu gosto de fazer leitura, então vou procurar um grupo que goste de ler. Né? Se eu gosto, por exemplo, assim, de jogar bola, ou enfim, gente, cada um gosta de uma coisa. Se eu gosto de ir na igreja, eu gosto de fazer, eu posso fazer parte do coral, do grupo de oração, de adoração, não sei, sabe? São muitos grupos que a gente vai estar se inserindo conforme a nossa individualidade, com o nosso bem-estar, conforme nos traz um bem-estar, nós vamos estar procurando o nosso grupo. É por meio dos grupos, então, que as determinações sociais mais amplas, né, agem sobre o indivíduo, como por exemplo, é no grupo familiar que a gente vai aprender a língua e a nossa nacionalidade. E esse aprendizagem possibilitará a sua participação em outros grupos sociais e, consequentemente, sua interferência nas determinações que agem sobre ela. Então, a família é o primeiro grupo em qual nós somos inseridos. Quando nós nascemos, precisamos dos cuidados de uma terceira pessoa, que seja nosso pai, a nossa mãe, nossa família, né? Alguém que nos cuide, porque se nós não tivermos esses cuidados, a gente não sobrevive. E então a família, fica a cargo da família os ensinamentos primários, né? De ensinar a falar, comer, andar, de usar um banheiro, por exemplo, fazer a nossa higiene, tudo isso quem nos ensina, até comer de garfo e faca, que hoje nós sabemos, onde que nós aprendemos? Na nossa casa.
Já o segundo grupo, vamos falar dessa forma, que nós vamos nos inserir, ou nos insere, né? É a escola. Na escola, a gente já chega lá e vai começar a adquirir outros costumes, porque estamos envolvidos com outras pessoas. Estamos lá para adquirir novos aprendizados. Aí vamos para a igreja, vamos lá para o clube de futebol. E aí vamos indo, vamos indo. Enquanto nós vivermos, vamos estar inseridos em grupos, porque nós temos que viver em sociedade. Então, para promover a interação no trânsito, né, é necessário acatar a legislação, conhecer e cumprir as regras de circulação e conduta, abrir mão, quando necessário, dos seus direitos, para respeitar o direito alheio, uma ajuda mútua a fim de evitar ou solucionar problemas de trânsito. Então, não dá para parar de aprender, gente. Agora estão aprendendo esse conteúdo novo aqui. Vamos começar uma nova fase da vida de vocês. E agora vocês vão passar a pertencer a um grupo, no caso, que vai ser o do trânsito, né? Vocês vão estar circulando com demais condutores, usufruindo dos direitos de um trânsito seguro e os deveres para mantê-lo seguro também. Então, tem que conhecer lá as regras de circulação e conduta, tem que conhecer e pôr em prática a legislação também. Os comportamentos no trânsito, né? Correto, educado, que promove a segurança e a tranquilidade de todos, é resultado de uma boa educação do grupo e também em outros fatores da vida diária. Aqui tá bem apagadinho, deixa eu ver o que está escrito aqui, só um pouquinho. Opa, seguinte. O indivíduo como cidadão, é o que está escrito aqui. Aliás, achei aqui, ó. Está escrito como diferenças individuais. Diferenças individuais. Os homens são iguais, né, na sua forma e constituição, mas quanto à maneira de ser, são diferentes entre si. Cada pessoa sente, age e pensa de forma distinta. Além de os homens diferirem entre si de todos os outros usuários da sua espécie, cada criatura difere de si própria com o decorrer dos anos. Em um mesmo ano ou intervalo de minutos, suas atitudes podem mudar diante de uma mesma situação. Uma pessoa pode vir a não gostar amanhã de uma pessoa de quem gosta muito hoje. E é bem assim mesmo, pessoal. Até esse tempo atrás eu gostava de um monte de coisas. Hoje eu já não gosto mais. Assim também, vamos falar agora de organismo, né? Até uns 10 anos atrás, eu não precisaria de um óculos, uma lente corretiva, para eu enxergar. Hoje o meu organismo já está com essa deficiência e eu já preciso de estar usando um óculos. Assim também como tem pessoas que você está precisando de um aparelho auditivo, né? Ou que apareceu umas doenças novas no organismo. Estamos evoluindo, nascemos, crescemos. No caso, a gente se autodesenvolve e depois logo a gente tem de ir caminhando para um sentido, né? Que é o fim, que é a morte. Ninguém fica para semente. Infelizmente, a gente não quer morrer, mas é o que acontece. Então, o ato de nascer, daí nascemos, crescemos e logo morremos. Logo morremos não, porque demora bastante tempo, ainda bem, né? Mas não dá para fugir. O padrão é esse. O padrão é esse aqui. Então, tem que ser seguido esses passos e dentro dessa situação tem que se organizar. Então, assim, né? Os indivíduos distinguem-se um dos outros nos aspectos também físicos, psíquicos, intelectuais, emocionais, sociais, conforme as diferenças individuais que cada um possui. As causas das diferenças individuais, elas podem também ser inatas, né? Ou é o indivíduo que já nasce com elas, no caso, como lá o sexo, a raça, a constituição física, o temperamento, etc. Existem também as causas adquiridas na influência do meio ambiente, onde se vive. Algumas dessas causas adquiridas advêm do meio social, como a família, a escola, a religião, a situação econômica, a saúde e a alimentação.
As diferenças, né, individuais devem ser principalmente a reunião de traços e atributos atribuídos, né, atributos pessoais que constituem o que chamamos de personalidade. Sendo assim, a necessidade de respeito às diferenças individuais, pois o respeito é a base para o ser humano relacionar-se com os demais. Aqui está escrito assim: seja solidário e cortês no trânsito, respeite os direitos dos outros usuários das vias e seja tolerante com eventuais ações indevidas. Ao sentir uma emoção forte, que poderá repercutir sobre você de modo negativo, tipo raiva, né? Guarde para si por alguns segundos, por alguns minutos, por algumas horas, ou até mesmo por dias, até ser capaz de fazer uma análise mais racional do que ocorreu. Porque exteriorizar o que aconteceu exteriorizar o que você está sentindo não é o mesmo que despejar um caminhão de frustrações sobre a primeira pessoa que cruzar em seu caminho. Às vezes o trânsito é uma coisa muito estressante, gente. Vimos lá a pesquisa, né, dizendo que o trânsito chega a nos adoecer, traz aborrecimento, traz cansaço, estresse, fadiga, traz ansiedade. Então, não adianta eu chegar na minha casa e despejar tudo em cima da minha família. Do tipo assim, o trânsito hoje foi horrível, porque fulano fez isso, porque entrou um carro ali, ou porque o cachorro fez isso, ou porque o pedestre, entendeu? Gente, não precisa. Assim também como não precisa, né? Nós, digamos que estamos de lado de ônibus, né? Cheguei em casa, porque o motorista do ônibus passou e não parou o ônibus, porque ele freou muito brusco, porque não sei... Gente, dá um tempo, refresca, ameniza. Porque não adianta eu chegar na minha casa e despejar sobre as pessoas que fazem parte do meu ciclo, sobre elas. Eu já estava ruim. Por que eu vou trazer uma coisa ruim para dentro de uma outra situação? Vai só continuar sendo ruim ou pode até piorar, tipo causando brigas dentro de casa, né? Mas as atitudes que demonstram solidariedade no trânsito, como, por exemplo, fazer uso da comunicação, que tem que ser objetiva e clara, proceder com civilidade, abrir mão dos próprios direitos em favor do bem comum, aceitar os demais usuários das vias com suas limitações, evitar o cometimento de infrações, cultivar o respeito entre os indivíduos e entender que os seus direitos são limitados pelos direitos dos outros. Sabe, são situações muito delicadas, porque a gente vê no trânsito que existe muito preconceito, né? Qualquer coisa que acontece, tem uma mulher no volante, ela está dirigindo, é o condutor, fala, tinha que ser mulher, né? Tinha que ser mulher, tinha que ser idoso. Esses comentários são bem doentes, sabe? Muito doentes. Porque condutor é condutor, independente do sexo, cara. Pode ser homem ou mulher, todos os que estão ali são maiores de 18 anos e são imputáveis. Imputáveis quer dizer que eles se respondem pelos seus atos, pelo ato de estar dirigindo. Então, no momento que você submete-se a dirigir, não importa o sexo que você tenha. Então, não é certo que os outros fiquem fazendo chacota, rindo, usando de preconceito. Tinha que ser mulher, né? Tinha que ser idoso, né? São algumas coisas assim muito loucas que acontecem. Agora, vamos falar aqui de relacionamentos interpessoais, né? No trânsito, o convívio das pessoas nas vias públicas, elas apresentam problemas conflitantes de relacionamento, como o predomínio da máquina sobre as pessoas. Tem gente que acha que porque está com um carro melhor, ele tem mais direito, né? Então, o predomínio da máquina sobre as pessoas, em que os veículos maiores e melhores dão a falsa impressão a quem os conduz de que tem mais direitos do que os outros. Isso aqui cai na prova essa pergunta aqui, ó. E o uso do veículo também como instrumento de força e de competição. A falta de controle emocional dos condutores e de pedestres que transferem seus problemas para a circulação na via pública. E o egoísmo e a irresponsabilidade. Essa parte aqui é muito interessante. Brigamos em casa, temos um problema pessoal, de família, tem alguém doente, eu não sei, gente. E aí você sai pro trânsito estressado, nervoso, e vai descontando tudo no trânsito. Isso não é certo de fazer, tá errado. O trânsito pela via pública, ele afeta, interessa a todos os que utilizam.
Então, seja condutores de veículos, passageiros, pedestres, ciclistas ou motociclistas, todos se encontram no mesmo processo de relacionamento social. E a responsabilidade por esses problemas é de todos, sejam eles condutores, autoridades, de pessoas que têm poder de influência, como lá os pais de família, professores, instrutores de trânsito, enfim, a comunidade. A necessidade de buscar uma convivência pacífica de veículos e pessoas, de máquinas e de ser humano. Há necessidades disso. O respeito às pessoas e a convivência solidária tornam o trânsito mais seguro. Peraí, que tá muito ruimzinho, não dá nem para ler direito, né, pessoal? Vamos falar agora do indivíduo como cidadão. O Sistema Nacional de Trânsito, por meio de seus órgãos e entidades institui direitos e deveres, competências e responsabilidades com a finalidade de garantir ao cidadão um trânsito mais seguro e humano. Vou passar na próxima página aqui. Direitos e deveres do cidadão no trânsito. Vamos aqui. O exercício dos direitos e deveres passam pelo processo de cidadania. A cidadania refere-se a 3 dimensões dos direitos da pessoa. Vamos tratar de direitos civis, que é o de liberdade de ir e de vir, de associação, expressão, de fé e pensamento, entre outros. Já os direitos políticos, que é o de votar e de ser votado. E os direitos sociais, acesso à saúde, habitação e educação, entre outros. Esses aqui são os direitos e deveres do cidadão no trânsito. Agora, o direito do cidadão é ter assegurado... Aqui. Tá bem ruim, né, pessoal, para visualizar isso aqui. Ter assegurado ações em defesa da vida, viver em um ambiente saudável e seguro, ter garantida a realização por parte do Estado das atividades de planejamento, administração, normatização, de pesquisa, de registro e licenciamento dos veículos, de formação, habilitação, de reciclagem de condutores, de educação, de engenharia, operação de sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Ter garantido a segurança e a fluidez de trânsito e o conforto e a defesa ambiental e a educação de trânsito. E ter as normas vigentes, fiscalizadoras e os conflitos dirimidos em função das circunscrições e competência de todas as esferas, e ter o ensino de trânsito da pré-escola até o 3º grau, o que hoje já está sendo uma realidade, tá? Já está tendo essa educação, desde lá das criancinhas pequenininhas, né? Já está sendo incluído esse tipo de educação, de ensino. Ter o direito de reivindicar dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, como a sinalização, a fiscalização, a implantação de equipamentos de segurança. Ter direitos à ampla defesa, ter um trânsito ordeiro e sem violência, e ser respeitados como pedestres. Esses aqui são os direitos do cidadão. E agora são os deveres do cidadão. Desempenhar. Vamos lá. Opa, direito do cidadão, dever do cidadão. Aqui, dever do cidadão. Dever do cidadão. Desempenhar com respeito à segurança o seu papel no trânsito. São deveres, no caso agora do Estado, aqui, ó. Agir priorizando a ação em defesa da vida, incluindo a preservação da saúde e do meio ambiente, controlar a emissão de gases poluentes do veículo, bem como de ruídos. Garantir o exercício das atividades de planejamento, né, como administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículo, formação, habilitação, reciclagem de condutores, de educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infração e de recurso e de aplicação de penalidades. Também de garantir a segurança e a fluidez de trânsito, o conforto, a defesa ambiental e a educação de trânsito. E ainda é dever do Estado fiscalizar o cumprimento das normas e vigências
vigentes e dirimir conflitos no âmbito da circunscrição e competência das esferas estadual, federal, estadual e municipal. E promover, então, o ensino de trânsito da pré-escola ao terceiro grau e garantir os amplos direitos da defesa. O Código de Trânsito Brasileiro prioriza o equilíbrio entre o homem, o veículo e a via, buscando harmonizar e aprimorar o trinômio e engenharia, esforço legal e educação, que seriam eles. A engenharia de tráfego, ela projeta e constrói as vias, garantindo sua sinalização e a manutenção. E o esforço legal, legal vem de lei, tá, pessoal? Esforço legal, ele regula, autua, fiscaliza, policia e aplica as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Enquanto que a educação tem por objetivo modificar o comportamento do condutor, colaborando para a diminuição dos riscos de acidentes do trânsito. O cidadão tem o dever de obedecer às leis e normas em benefício... deixa eu baixar aqui para vocês. Então, o cidadão tem o dever de obedecer às leis e normas em benefício do bem comum. Essa é a melhor forma de respeitar o direito das pessoas e ter os nossos direitos respeitados. Deixa eu ler aqui com vocês agora que já melhorou para mim aqui, ó. A educação para o trânsito. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário na competência dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o CNT. E essa educação para o trânsito deve ser promovida desde a pré-escola até o ensino superior, por meio do planejamento e ações integradas entre os diversos órgãos lá do Sistema Nacional de Trânsito e do Sistema Nacional de Educação. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, cabe ao Ministério da Educação, né, promover a adoção em todos os todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar sobre segurança de trânsito, além de conteúdos de trânsito nas escolas e formação para o magistério e nas capacitação de professores. E os objetivos gerais, né, do tema de trânsito no trânsito são: conhecer a cidade onde vive, tendo a oportunidade de observá-la e de vivenciá-la, conhecer os seus direitos e cumprir seus deveres ao ocupar diferentes posições no trânsito. Ora, eu sou pedestre, depois eu sou passageiro, depois eu sou ciclista, né? Pensar e agir em favor do bem comum no espaço público, manifestar opiniões e ideias a partir das experiências pessoais no trânsito. Gente, pessoal, agora o vizinho ligou o som. Olha que situação. Mas tudo bem. Não há de ser esse problema aí, esse obstáculo que vai tirar o nosso foco, tá? Então, analisar fatos relacionados ao trânsito. Deixa eu fechar a janela, ver se melhora um pouquinho. Não adianta nada. Analisar fatos relacionados ao trânsito, considerando preceitos da legislação vigentes, né? E segundo o seu próprio juízo de valor. Vou ler de novo isso aqui, porque tirou bastante minha concentração esse momento aqui. Analisar fatos relacionados ao trânsito, considerando preceitos da legislação vigente, e segundo o seu próprio juízo de valor. Identificar as diferentes formas de deslocamento humano, desconstruindo a cultura da supervalorização do automóvel, compreender o trânsito como variável que intervém em questões ambientais e na qualidade de vida de todas as pessoas em todos os lugares. Reconhecer a importância da preservação e do autocuidado no trânsito para a preservação da vida e adotar no dia a dia atitudes de respeito às normas de trânsito e às pessoas, buscando plena integração ao espaço público. Esses aqui são os objetivos gerais do tema trânsito no ensino e educação. Agora fala assim: o bom motorista é aquele que respeita as normas de trânsito, ele respeita os direitos das outras pessoas, ele preserva o meio ambiente, preserva o patrimônio público
é cooperativo e também ele é tolerante, ele entende os seus direitos, entende que seus direitos são idênticos aos alheios, no caso dos outros, né? E ele evita confrontos e comportamentos agressivos e compreende as limitações alheias. Vamos falar agora das campanhas educativas de trânsito, né? A terceira conferência global lá da ONU sobre segurança no trânsito, ela definiu nos anos de 2021 até 2030, no caso isso aqui é um projeto, né? Como a segunda década de ação pela segurança no trânsito. E eles têm como meta a redução de pelo menos 50% das lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro. Entre as principais recomendações está o controle da velocidade no trânsito. O CONTRAN define anualmente o cronograma mensal das campanhas educativas de trânsito. Entretanto, vamos destacar os meses de maio e setembro. Então, todo ano, entre o mês de maio e o mês de setembro, já está posto na agenda esses dois compromissos aqui, ó. Temos o Maio Amarelo, que é um Maio Amarelo. É o movimento Maio Amarelo, ele nasceu, né? Nasce com uma proposta que é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. E a intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige. Já o setembro, né? Setembro é a Semana Nacional de Trânsito, que já é uma semana, né? Nacional do Trânsito. Segundo o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito deve ser comemorada anualmente no período compreendido entre os dias 18 e 25 de setembro. E já isso aqui vai acontecer aqui só no Brasil. Aqui acontece no mundo todo. Aqui só acontece no Brasil. É o convívio social, né, entre ciclistas, motoristas e pedestres, né? É a segurança e respeito em primeiro lugar, porque a bicicleta também é um veículo e, portanto, o ciclista deve respeitar as regras de trânsito, tais como ele tem que parar no semáforo, tem que respeitar as sinalizações de trânsito e as faixas de pedestre. E durante a circulação, né, o ciclista deve observar algumas regras. Quando não houver espaço específico para bicicletas, circule pela rua e não pelas calçadas. Pelas calçadas, não. A menos que a calçada seja permitida, né, compartilhada com o pedestre. Tem que ter uma comunicação, uma plaquinha trazendo essa informação, que pode andar de bicicleta, que essa via é compartilhada com pedestres. Caso a calçada não seja compartilhada ou partilhada, desça da bicicleta e leve-a empurrando com as mãos. Ou seja, você vai andar pela calçada, desce da bicicleta e empurre. Desce da bicicleta ao cruzar a faixa de travessia de pedestres. O ciclista na faixa se torna pedestre. Utilizar equipamentos de segurança obrigatório e recomendado, tais como sinalização noturna, refletivas, campainha, né, também a buzina. Tem que ter espelho retrovisor e o capacete para os ciclistas. Já o pedestre, né, ele é o mais vulnerável dos usuários de trânsito e é a obrigação de todos cuidar da segurança dele. Para a segurança dos pedestres, siga as seguintes regras. Regras, né? Para cuidar do pedestre, tá, pessoal? Dê sempre a preferência ao pedestre. Atenção com as crianças na via ao andar de bicicleta. Leve-as para andar de bicicleta em parques, em locais protegidos no trânsito. E ocupe um lugar na via para maior visibilidade. Olhe para os dois lados antes de passar por um cruzamento. Nunca ande na contramão. Circule sempre no mesmo sentido dos outros veículos. E mantenha a distância segura dos outros veículos e preste atenção às portas dos veículos para não abrir e acertar um ciclista, por exemplo, ou um pedestre, né? E utilize gestos para sinalizar as suas intenções. Aqui também tem as questões, né, no final, ó, de perguntas e respostas. Tá vendo? É bem legal isso aqui, gente. Ajuda bastante a compreensão do conteúdo, a memorização também. Então, aqui nós conversamos agora sobre cidadania.
E vamos passar para o próximo conteúdo, que será o de meio ambiente. Agora eu, cidadão, preciso agindo sobre o meio ambiente, preciso entender, né, o que seria, e qual o meu papel nesse meio ambiente, como que as coisas acontecem. Tô chegando lá, pessoal, só um momento. Opa, aqui. Vamos trabalhar sobre meio ambiente.